todos, dizer que é uma alegria muito grande hoje essa casa está recebendo os filhos, os sobrinhos e os amigos do professor José Rafael de Menezes e os netos, sim, os netos, uma neta aqui, e ele ocupou nessa casa a cadeira número 5, que hoje é ocupada pela acadêmica Ana Maria César. Bom, bem rápida a introdução, porque eu vou passar a palavra para a Aninha. Ele foi humanista, memorialista, ensaísta, ficcionista, biógrafo, poeta e cronista de muitos jornais. Enfim, um intelectual múltiplo, mas em tudo estava fortemente presente o professor. O magistério de tal forma prevalece em minha vida que não me considero intelectual, porém, um professor atualizado. Não me considero um escritor, mas sim um professor que escreve para os seus alunos. Escreveu ele. Até escreveu um pequeno verso sobre isso, deambulante, que diz: o ar, a vegetação, os pássaros e caminhos não me arejam, não me acolhem. Sem eros pedagógicos sou espantalho, desnaturado, deambulante. Ensinou por 40 anos e muitas vezes disciplinas pioneiras: antropologia filosófica, filosofia do desenvolvimento, filosofia da história, psicologia social, teoria do cinema. Nasceu em Alagoa do Monteiro, atual Monteiro, na Serra da Borborema, sertão da Paraíba, em 23 de agosto de 1924. Portanto, se vivo fosse, ontem teria feito 102 anos. Aos 13 anos, veio para o Recife. Estudou nos colégios Salesiano, Nóbrega e Oswaldo Cruz. Entrou para a Faculdade de Direito do Recife. Passou em primeiro lugar no vestibular. E, quando se formou, foi orador da turma. Fez licenciatura em História e Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras Manuel da Nóbrega, que deu origem à Universidade Católica de Pernambuco. Depois voltou a Monteiro. Foi promotor público, deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, organizou uma biblioteca, entrou na Academia Paraibana de Letras e retornou ao Recife. Era, portanto, um paraibano de Monteiro e pernambucano do Recife. Saiu de sua terra, mas nunca saiu de sua terra. Compreendia que a atmosfera do lugar, o clima, o solo, a vegetação, chuva, vento, sol, lua, água, abastecem o que ele chamou de inteligência telúrica, título de um dos seus últimos livros. Talvez, por isso, voltasse sempre a Monteiro. Andava 360 quilômetros por amor a seu lugar de origem e, sobretudo, a sua mãe. Exercia com alegria e encantamento o ofício de filho. Esse livro, que está sendo lançado hoje, Memorial de Minha Mãe, reconstitui os últimos anos de convivência com Dona Maria das Dores, Dona Marica ou Dona Mariquinha, como era carinhosamente chamada. Os encontros, passeios, visitas a parentes, amigos e, sobretudo, a igreja, que era a sua maior referência. Dele, daqui a pouquinho, vai nos falar Ana Maria. Viva, então, um professor José Rafael de Menezes, um professor que, como ele mesmo se definiu, que ensinou admirações. Aninha, a palavra é sua. Ana Maria, licença, dá licença. Chegou o professor Venceslau, que é o prefácio do livro. Ele podia ficar na mesa? Por favor. Boa tarde. É uma satisfação imensa recebê-los hoje aqui. Eu tomei posse aqui na academia, na vaga de Zé Rafael de Menezes, no dia 9 de abril. E quem sabe as datas dos aniversários da família, sabe que 9 de abril era o aniversário de tia Mariquinha e de minha mãe. Então, tia Mariquinha era 9 anos mais velha do que minha mãe. Por isso, era a madrinha de minha mãe. Minha mãe chamava Madrinha Mariquinha. Como no início as famílias, de qualquer forma, que saíram de Monteiro, tiveram que se dispersar
por essa imensa região, nós conhecíamos os nossos parentes de ouvir as histórias. Então, como naquele tempo não existia nem televisão, nem revistinha, nem livrinho, nem nada disso, as histórias, a nossa infância toda era preenchida com o imaginário contado pelos nossos pais. Por isso eu sou tão ligada a Monteiro, eu sou tão ligada a Paraíba, eu sou tão ligada a Cajazeiras. E toda a situação por exemplo, de seca, porque mamãe contava fatos, entende? Meu pai também, de 1915 e outras secas também. Todo o meu imaginário é em volta disso, dessas histórias que eu ouvia. Então, na minha casa, a mamãe falava muito, ela dizia Madrinha Mariquinha. E todos nós chamávamos, veja, tia Mariquinha era prima legítima de minha mãe. Mas para nós não havia, assim, essa distinção de parentesco, não. Todos éramos alguma coisa, usávamos um nome, mas que não sabíamos nem o que aquilo significava. Quem for a Monteiro hoje vai saber, conversando com os mais antigos, que naquela cidade havia um casal que era, para todo mundo, pai Faé e mãe Toinha. Quem é pai Faé e mãe Toinha? Que, no caso meu, é meu bisavô e minha bisavó. Para muitos de vocês é avô, é tio-avô, é trisavô, várias coisas. Para aquele povo ali, era alguém que os recebia, que os ajudava, que os escutava, numa época que ainda pior do que hoje, porque não havia ninguém com esse trabalho de escutar, entende? O povo. Eu lembro bem de uma história que todos nós da família Rafael sabemos, que um dia um viúvo, numa seca dessa, chegou lá. Eu não me lembro se foram com 5 ou 7 filhos, entende? Que tinha Maria Pereira no meio, não sei quantos eram, me esqueci o número. Mas com os filhos que a mulher tinha falecido, e ele não podia cuidar dos filhos. Então, chegou lá, mãe Toinha, veja bem, eu estou nessa situação, deixa aí, meu filho, que tem lugar. Eles foram criados todos lá. E a tal Maria Pereira, eu cheguei a conhecer, porque eu fui em Monteiro quando eu tinha 5 anos. E então, eu cheguei a conhecer, era quem tomava conta daquilo, porque não era uma casa. Eram casas que se ligavam a outras casas, que tinham as salas de nomes maravilhosos, a Sala da Aroeira, Sala das Visitas, a Sala dos Santos, né? As histórias todas, que inclusive eu tive a oportunidade de, conversando com Assunção, com Nucinha, com Totiça, esse pessoal todo, escrever um livro que muitos conhecem, que é o Gênesis, onde eu fiz a genealogia de 6 gerações, que foi na época, foi começando de pai Faé e mãe Toinha, até na época os filhos da minha geração, né? Hoje já teria muita coisa a colocar. Então, coisas que contavam, por exemplo, o pessoal ia para a feira, e na volta levavam para vender aquela coisa de barro, jarras de barro, né? Negócio de cozinha de barro, e depois voltar com aquilo para casa. E aí passava lá, mãe Toinha, eu não vendi isso aqui. Ah, quanto é que é, meu filho? É tanto. Aí comprava. Tinha um quarto com canela de ema. Canela de ema, ninguém conhece aqui os móveis, exatamente, porque se lembra daquelas casas com pé direito bem alto, 3 metros, exatamente, e sem forro, sem forro. Então, os telhas lá dentro, imagine o que tinha de sujeira que juntava. A canela de ema era exatamente uma Não, era um espanador com um pau enorme de 2 metros e tanto, que debaixo você fazia isso e conseguia limpar. Era um quarto cheio de canela de ema, de coisa de barro, de todo tipo de coisa, porque ela não aceitava que o pobrezinho vai voltar para casa carregando essas coisas que não conseguiu vender. Essas foram as histórias de minha infância. Então, eu não tenho história de príncipe, princesa, rainha, castelo, nem nada disso, não. Minhas histórias foram essas. Por isso, Monteiro ficou dentro de mim, certo? E quando eu vejo Rafael José chegar com um livro desse,
que foi escrito pelo meu primo querido Zica, porque nós nos acostumávamos sempre a chamar. É interessante, era Zica, Beza. Eu não sei de onde surgiram esses nomes tão lindos e que a gente chamava o tempo todo, não era Zica. Quantas vezes eu encontrei com ele, quantas vezes a gente viajou junto com essa academia, essa e a Academia do Nordeste também, que gostava muito de viajar, certo? Quantas vezes, era aquela pessoa tão boa de se conviver, né? Então, com o tempo é que eu fui conhecendo-o. Quando deu-se a vaga aqui, entendeu? Eu cheguei, na época, era o grupo que estava na época da minha gente, essa vaga é minha, eu sinto muito. Porque eu tenho que manter a família Rafael aqui dentro. Agora, a geração nova se prepare, viu? Alguém tem que estar aí se preparando, escrevendo, publicando seus livros, certo? Para poder continuar, porque quando eu me for, alguém da família Rafael. Porque nós temos, quando eu tomei posse aqui, eu disse, e eu estou aqui para manter a família Rafael aqui dentro. Porque a família Rafael, gente, não é uma família, não. É um clã. É qualquer coisa imensa, sabe? Porque está na raiz de toda a história. As outras famílias, eu tenho a família Ventura, entende? A família Lira e César, várias outras. Mas a família Rafael é qualquer coisa imensa que a gente não é capaz de dizer com palavras, certo? Então, esse livro de Tia Mariquinha, Memorial de Minha Mãe, escrita daquela forma tão delicada, tão maravilhosa, de Zica, falando da mãe dele. E o que me chamou a atenção é porque ele saiu, em determinado ponto, ele foi falar de pessoas que tinham sido importantes para a família toda, e entre eles colocou, e o livro de Ana Maria, dedicado a Maria das Dores, referido à família, ao seu lado, para mostrar com orgulho. Exatamente. Esse livro, que foi publicado em 1984, que tem aqui, são fotos de todos que estão aqui são da família Rafael. Todos são da família Rafael. E esses que estão no centro, um aqui cá, é Pai Faé e Mãe Toinha. Saímos colocando tudo. Esse livro, então, eu dediquei a família Torres Rafael, oriunda do Monteiro, estado da Paraíba, ao tempo, a Lagoa do Monteiro, onde Pai Faé e Mãe Toinha, pater e mater famílias, no casarão da rua João Santa Cruz, meu Deus do céu, deram início a gerações e gerações. E, em especial, Tia Mariquinha, Maria das Dores Rafael de Menezes, que ora nos preside. Nessa época, ela era quem presidia, era mais velha, exatamente, da família, certo? E então, vejam bem, falar de Zé Rafael, Letícia já fez aqui tão bem, dando a ideia dele. Eu fui reler um trabalho que eu tinha sobre ele, que, inclusive, eu li aqui faz 2 anos, quando foi o centenário dele. Rafael estava, não foi? Tinha muita gente da família Rafael. Alguns, entende, que eu tenho até fotos que já se foram, entende, como o Silvio, por exemplo, né? Ele estava aqui, estava aqui presente 2 anos atrás. E então, fui falar desse... Pronto, sim. Então, pronto, aí, exatamente a família toda, exatamente aqui, que nós, então, fizemos homenagem aos 100 anos de Zé Rafael. E, como eu disse a Rafael, qualquer coisa que vá se fazer para José Rafael de Menezes, ele tem que ser feito aqui, porque aqui também é a casa dele, certo? Veja bem, agora eu queria dizer para vocês que a Monteiro é de tal forma para mim, que esse livro eu publiquei agora em abril, foi inclusive no dia 9 de abril, comemorando 16 anos que eu tinha entrado na casa, comemorando também o aniversário de minha mãe e de Tia Mariquinha, que eu nunca deixo de comemorar, porque os dois são juntos, que eu escrevi esse livro. E então eu fiz um poema para, normalmente, as cidades por onde passei e que são de uma importância tremenda para mim. Sim, exatamente, Rafael Zica fala aqui, entende, no livro, exatamente quando Tia Mariquinha voltou para lá,
certo? Depois do tempo que passou aqui no Recife, quando voltou para lá, era sentar na cadeira ali e as pessoas passarem. Então, eu me lembro, e inclusive dizia o seguinte, as crianças que passavam pediam a bênção. Quando eu li isso, que saudade me deu do tempo que eu tinha a quem pedir a bênção. Por favor, se alguém... Zé Paulo, eu posso ficar pedindo a bênção a você? Você é mais nosso que eu, entende? Mas você é tão importante, uma pessoa tão sábia, entende? Que eu fico procurando uma pessoa sábia, porque eu tenho que pedir a bênção a quem seja sábio. Vamos pedir, eu tenho saudade. Exatamente. As crianças passavam, pediam a bênção, os adultos chegavam para dar 2 dedos de prosa, certo? Um mundo, gente, um mundo que já se foi. E o mais incrível é que este mundo também era meu. E eu estou sentindo isso. O meu mundo está indo embora, gente. Aí eu fico assim, eu digo, olha, daqui a pouco eu tenho que ir mesmo, porque não vai ter em volta meu mundo, meu mundo dos trens. Meu Deus do céu, os trens. Havia coisa maravilhosa, que o apito do trem era saudoso, era nostálgico. Era uma coisa... Porque em Carpina, onde eu morava, o trem passava na minha porta. E era o trem que levava meu pai. E era o trem que trazia meu pai, porque ele era juiz corregedor e viajava muito. Entendeu? Então, pequena, eu não sabia de nada do mundo, mas eu sabia que o trem era que trazia meu pai. Então, eu ficava sempre esperando, entendeu? Subia no cobongó que tinha no negocinho da varanda e ficava esperando. E outra coisa engraçada é que eu gostava de dar adeus para as pessoas que passavam. E eu achava que se eu não desse, podia acontecer alguma coisa. Tia disse que eu tinha que correr, não, porque o trem está passando. Eu tinha que fazer assim para o trem. Tem um poema para cada cidade onde eu pousei. Eu procurei outro verbo para tentar dizer isso, mas não. Tem que ser pousei. Mas por que pousei? Porque ou eu morei, ou eu passei, mas não para lá e para cá no final de semana, não. Eu passei, de alguma forma, eu toquei o chão e eu enxerguei o céu. As duas coisas em determinadas cidades. Tem umas 10 aqui, certo? Começando pelo Recife, terminando pelo Recife, e muitas, Carpina, Caruaru, Cajazeiras, a cidade do meu pai, que eu fui muitas vezes lá, e Monteiro. E Monteiro eu escrevi assim: os Rafaéis do Monteiro. A Lagoa do Monteiro, esse é o nome da cidade. Eu lá nunca morei, eu lá apenas sonhei sonhos dos antepassados. Eram 990 os Rafaéis do Monteiro, no outrora, no agora. A rua tão reta e larga, não lembro quando fui lá. O casarão de 1000 portas, não lembro quando fui lá. Só lembro a mesa imensa, coberta de linho branco, as redes de algodão cru na sala do beco pendentes, rezas dos quartos dos santos, repetindo ave-marias, e na sala da aroeira, pai Faé e mãe Toinha, recebendo só visitas. Hoje lá é só Monteiro, eu voltei para conferir. A rua tão reta e larga, o casarão de 1000 portas, lá onde nunca morei, lá onde sempre vivi, a história de uma família, os Rafaéis do Monteiro. Esse, exatamente, é a minha assim, declaração de amor a Monteiro e a todos nós que fazemos parte da família Rafael. Certo? Então, é uma satisfação enorme a gente estar aqui, podendo reunir alguns membros ainda dessa família. Por favor, não se despeçem, não. Entende? A gente precisa ficar sempre se encontrando, de alguma forma, encontrar um jeito, entende? De ainda manter isso, porque é a família Rafael, exatamente, e engraçado, não é só Rafael, porque é Torres Rafael, Rafael Gomes, Rafael Andrade, Rafael Menezes, Rafael, entende? São muitos que vão, é um laço, é como se fosse uma rede, vai se montando todo e ficou imenso, certo? Muito obrigada a todos. Agora vai falar em nome da família Isabel, que está aqui junto, que é neta do professor Rafael Menezes. Olá, boa tarde. Mas esse seu pedido, né, para a família se manter unida,
eu vejo na sua própria fala, porque tanto do que você trouxe é o que eu trouxe também. Então, essa parte de como a gente mantém esses laços através das histórias, através dessa mitologia familiar, realmente segue firme e forte. Então, bem, eu sou a neta, Isabel, do professor José Rafael de Menezes. E, primeiro, eu queria pontuar, né, como Ana Maria trouxe, que é muito estranho chamá-lo por esse nome. Para todo mundo, ele era Zica, e, para mim, sempre foi vovô Zica. Então, vou continuar a me referir a ele de tal forma. Acredito que vocês também, né, o conheciam por esse nome. E a sua mãe, Dona Maria das Dores, sobre cujos últimos anos o livro trata, ela, a partir do momento que o livro chegou em nossas mãos, também passamos a chamá-la de Vovó Zica. E não é apenas a esses dois personagens que o nome Zica se restringe, porque no nosso léxico familiar é uma palavra utilizada em todas as ocasiões. Qualquer coisa feita por nós é uma zicagem ou uma ziquice, e qualquer um que tenha consanguinidade ou que tenha cotemperamentalidade é um zica, e faz parte da zicada. Então, não são apenas os Rafaéis, né? Acho que esse nome cresceu e são os zicas. Pelo menos na minha mitologia pessoal, é como eu os enxergo. Então, de todos os filhos, papai foi o que menos conviveu com o vovô Zica, de fato. E eu sou a neta mais nova. Então, eu apenas o vi já em sua senilidade, não convivi com ele de fato, mas eu vivi as suas histórias. E meu pai, meus tios, sempre me contando muitas histórias e sempre me falando que eu tinha, e meu pai também, comportamentos muito parecidos com os de vovô Zica. Então, como é que esses comportamentos se passaram? Foi justamente através das histórias, eu acredito, e de um temperamento nato, mas que se encaixava com o que a história dizia, e aí você também queria emular aquilo. Então, assim, né, que comportamentos são esses, né, que compõem a ziquice e com a qual eu me identificava tanto? Então, acho que primeiro é o amor à leitura, o amor a ficar na rede, a ter sempre uma venda com você em caso de querer dar um cochilo, o amor de adorar falar que você não tem nenhum pantim e ser cheio de frescura, é um amor de mangar dos outros e de si mesmo, é um amor de ser hiper sincero e falar na cara aquilo que você quer, e, ao mesmo tempo, saber que a versão é sempre melhor do que o fato. Ou então, eu não sei, né? Eu li o livro e compartilhei com o papai algumas histórias que tinha nele. Bem, meu pai acha que são versões e não fatos, mas fica para cada um decidir. Mas, acima de tudo, eu acho que é um amor um amor a prezar pelo seu bem-estar, a prezar por sua paz, por seus interesses, se sentir legitimado em dizer o que é que você quer, o que é que você ama, e perseguir e ir atrás disso, né, a louvar o momento da solidão. Então, eu estava aqui falando, né, como para o livro não tinha como o meu avô dar o autógrafo, então eu fiz um carimbo, e o carimbo contém a frase leve e livre com um livro. Essa é uma frase que meu pai sempre dizia, que vovô Zica dizia. Então, eu cresci ouvindo isso e acho que meio que entrou na minha personalidade, porque até hoje eu não consigo sair de casa sem ter um livro comigo. E, mesmo que não seja, né, em relação à literatura, eu acredito que todos os Zicas têm esse gosto de ter o seu momento a sós. E, no caso, né, da vovó Zica, era tocar o piano e também a literatura. O livro menciona muito o interesse dela pela literatura. Ou então, a minha tia Teresa tem a reza, o meu tio Bruno tem
bem, ele fica olhando para a parede, mas ele ama ficar olhando para a parede. E então, tia Guida tem o frevo, todo mundo tem algo que ama muito e que faz com que sua solidão seja sempre alegre. E aí, isso é algo que eu acredito que ganhei das histórias de Vovô Zica. E aí, outra coisa que eu descobri que tenho em comum com ele, que eu não sabia, é nosso amor por idosos. Ele se refere sempre à mãe como a octogenária, e eu tenho uma octogenária própria, que é a mãe da minha mãe, que eu a amo completamente, e acho que a relação que ele tem, que meu avô teve com a sua mãe, é a que eu estou tendo com a minha avó agora. E também, né, eu não tenho como deixar de mencionar a minha heptagenária, que é a minha madrinha, filha mais velha de Zica, e com quem eu compartilho constantemente, tanto as solidões alegres quanto as mangações. Então, apesar de eu não me lembrar de uma única conversa com o vovô Zica, eu sinto que ele teve uma parte enorme na minha constituição. E nos seus livros eu encontro a comprovação disso. Não só nos livros, mas também, né, conversando com os outros Rafaéis, os outros Zicas, e vendo que temos tanto em comum. E aí, para finalizar, eu considero isso uma zicagem, eu usar esse espaço para promover uma outra coisa, que é também algo que eu tenho em comum com o vovô Zica. Eu descobri ano passado, eu comecei a trabalhar como voluntária na OAF, que é uma organização de auxílio fraterno, uma ONG dedicada a crianças vulneráveis e à sua educação. E foi trabalhando lá que eu descobri que meu avô também trabalhava lá. Então, e aí fui ler o livro, e até no livro ele faz menção a essa proximidade da família com a OAF. E, então, no momento, eles estão passando por várias reformas, eles tiveram as infiltrações, o telhado caiu, foi uma grande confusão. Então, assim, caso alguém queira, além de comprar o livro, também ajudar com Pix para o OAF, eu agradeço e sei que o vovô vai ficar muito feliz com essa ajuda. Então, muito obrigada. Obrigada, Isabel. Você, como sempre, brilhante, porque você fala, sobretudo, com o coração. Então, isso é muito, muito... Passa para a gente tudo isso com tanta naturalidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar? Quer falar, amigo? Eu quero falar algumas palavras, né? O pedido aí do professor Rafael, devo à amizade dele o prefácio, né, que escrevi para esse livro, mas disse a ele que tem uma gente muito mais qualificada. Destaque aqui para Ana Maria César, professor Silvio Batista, o mestre de todos nós, que está aqui na audiência também. E algo que eu disse no prefácio, né, e repito, esse livro é extraordinário porque ele fala de algo que é universal, que é a relação entre um filho e sua mãe. Então, todo mundo se identifica em algum momento desse livro, né? Todo mundo se vê nesse livro, né? Aquilo que se quer ser universal, fala da tua aldeia, né? Ou fala da sua relação com a sua mãe, né? Com seu pai, com os seus familiares, né? Em algum momento, todo mundo teve uma figura materna, se não pôde ter mãe, né? Então, adicione-se a isso o retrato de uma época, não é? A transição ali na segunda metade do século XX, com transformações da sociedade, transformações da igreja, né? Então, a gente tem uma mulher que foi criada numa igreja, né? Igreja católica, né? Com essas tradições, né? Que mantinha um quarto para o bispo com toda a solenidade, né? Que passa pelo Concílio Vaticano II, né? E que agora o filho quer convencer que ela não precisa mais ir para a missa no domingo, né? E ela é teimosa, né? E foge, né? Para ir à missa, não é? E até padre fala para ela não ir mais para a missa, né? E ela insiste, né? E esse quarto do bispo nunca foi ocupado por nenhum bispo lá de Monteiro, e vai ser ocupado, talvez a única vez, por Dom Helder, que era um bispo que não tinha solenidade
nenhuma, que não tinha pompa e circunstância, né, e que vai visitá-la lá em Monteiro. E tanto Dona Mariquinha, né, quanto o marido dela, o avô de nosso Rafael, vão ser figuras muito importantes para a cidade, e ela vai deixar um legado cultural para as letras da cidade, que é a farmácia cultural, né? Transforma a farmácia da família na farmácia cultural, que até hoje é um ponto de leitura lá na cidade de Monteiro, né? E acho que fica esse registro importante desse legado para a família e da importância do livro, né? Que está no prefácio, né? E que acho que todo mundo vai apreciar a leitura, né? Pela linguagem do professor Zica, né? Que eu não pude conhecer, mas vejo as zicagens aqui, né? Segundo Isabel e Rafael, na escrita dele, né? Muito obrigado. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Rafael. Pessoal, obrigado, Letícia. Explicar a vocês, mais uma vez, que esse ano eu estava em casa e minha tia Carmita, que é a única tia, irmã do papai viva, me chega com um manuscrito que papai escreveu há 30 anos, datilografou, escreveu, guardou e entregou a ela. Quando eu peguei aquilo, tomei um susto, porque era original de papai. Papai morreu até uns 15 anos, Ana Maria. Papai já morreu há uns 15 anos e aparece um livro que ele escreveu há 30 anos, inédito. Eu fiquei tão nervoso, fui logo tirar xerox, né, para não se perder aquela cópia, e mandamos para a editora. Alguns parentes deram depoimentos, Margaridinha, que está aqui, tem aqui uma página que tem uma manifestação dela, e também queria agradecer a editora, que fez aqui esse belo trabalho, que é uma recordação da família, né, para a academia também, desse registro de um pai com 70 anos e de uma mãe com 90. Então, imagine cada um aqui dos senhores, né, eu até falei para Zé Paulo, de repente, Serginho encontrar um livro que Zé Paulo, né, escreveu lá atrás sobre Zé Paulo e a mãe dele, isso há anos para frente, assim, é muito especial. Então, obrigado mais uma vez, Letícia. O livro está aqui, a editora, ela teve o custo, né, claro, então está aqui o Pix da editora. Quem, por acaso, quiser mais livros, a editora, ela providencia. Então, obrigado aí a todos. Letícia. Obrigada, então, pela presença de todos. E vamos... Quer falar, Zé Paulo? Desculpa, não vi. Veja, Rafael, qual é meu destino, viu? É muito rápido. Zé Rafael, 3 momentos assim que você se lembra dele. Um era dia 1º de janeiro, bem cedinho, chegava ele lá em casa. Nas últimas vezes, eu nem tirava o smoking, porque eu sou de um tempo, quando a gente ia no country, tinha que ser de smoking. E nada de hoje não sabe o que é isso. Eu ficava de smoking esperando que chegasse Rafael para poder ir dormir. E a pergunta que eu ficava depois é, o que é que esse cidadão... Ele foi uma herança de papai para mim, mas ele vê alguma coisa aqui, eu não sei o que é. Bom, primeiro, a segunda memória, Rafael, eu não sei como esse negócio acabou. Ele inventou da cabeça dele de fazer uma reforma agrária em Monteiro. Tinha um imóvel, e eu tenho uma lembrança que ele tinha cavado um poço, eu não sei se é verdade isso, chegou a cavar o poço, depois retalhou, Deus sabe como, aquelas terras, distribuiu lá por critérios que até hoje não sei quais são, e nem sei hoje como acabou, mas ele vinha conversar. Mas era um negócio tão alucinado, que como é que a gente organiza isso? Zé Rafael, o povo já está todo na terra, então está resolvido. Fez uma reforma agrária em terras particulares dele em Monteiro. E o último momento é o seguinte, houve uma época que Monteiro passou mais de um ano sem chuva. Aí tem um pé d'água daquele de arrasar quarteirão. Na hora da missa do galo, na hora da missa, o que o padre fez, suspendeu a missa, adiou a missa até amanhã. Olha, não adianta, ninguém vai mais prestar atenção nisso. A missa está adiada, o complemento da missa para amanhã, e vamos todos para a rua para celebrar. Nesse ir para a rua, Zé Rafael já estava dormindo
com uma cueca que vem daqui até aqui. Aí, quando viu a chuva, não teve dúvida, do jeitinho que estava, foi dançar no meio da chuva, singing in the rain. Conclusão, quase morre, foi para o hospital, não sei o que foi que ele teve, foi tuberculose ou o que foi, eu não sei o que é que dá isso, mas teve febre, quase morre, graças a Deus não morreu. A chuva em Monteiro ia ser responsável por uma morte em Monteiro que era de Zika. Então, eu acho que ninguém honrou mais essa Academia de Letras do que Zé Rafael de Medeiros. É uma honra para todos nós sermos seus amigos e seus confrades.